Olá, pessoal! Então, vamos para a nossa aula do ler e escrever, aula 7, sobre tirinhas, certo? Então, hoje nós vamos falar das páginas 169 a 172, dentro do que dá para fazer à distância, não na mesma proposta que está no livro, certo? Então, seguindo aí, coloquei algumas introduções para esclarecer o que a gente trocaria em sala. Nesse momento não é possível, mas a gente esclarece o assunto o máximo que a gente puder. Tiras em quadrinhos é considerado um gênero discursivo com expressão gráfica valiosa, diálogos curtos e recursos icônicos verbais próprios, balões, onomatopeias, metáforas visuais, figuras cinéticas, entre outras, que podem se apresentar de várias formas e com diferentes contornos na direção vertical ou horizontal. Nós já vamos ver aqui alguns exemplos. Então, ó, linguagem verbal tem escrita, linguagem não verbal sem escrita. Você visualiza, né? E lê a figura, a imagem, o visual. Figuras cinéticas. Ah lá, é um movimento. Então, olha aqui, ó. Movimento, aqui também no corpo dela, né? Tem esses recursos utilizados aí. Metáforas visuais, não tem nada escrito, mas também não é exatamente o que está desenhado, tem um outro sentido. Figuras que têm outro sentido, certo? Dentro do balão ali. Os balões, olha lá, esse daqui, né? Que é pontilhado, cochicho, com raiva, amor, pode ver o coraçãozinho, música, nem sempre é escrita, ó, pode ser símbolo, né? Ó, uma pontuação, surpresa, que é o ponto de exclamação, que envolve sentimento, que pode ser a surpresa, ideia, onomatopeia, são aqueles termos que mostram um barulho, é o registro de um barulho, baque, bum, então aparece muito em história em quadrinho. Grito, olha lá, o balão. Provavelmente está escrito o grito aqui, mas o balão é diferenciado, né? Barulho do grito. Fala é esse mais normal, né? Que às vezes é assim, às vezes é bicudinho. Susto, olha lá, susto. Dúvida é o ponto de interrogação, que é uma pergunta, uma incerteza. O que, quando? Então, às vezes nem tá ali, só pelo ponto de interrogação você já visualiza, você já percebe. Pensamento, olha lá, ó, aqui, ó. Tá vendo? Tudo bolinha, ó. Pensamento, parece uma nuvenzinha. Entre outros balões que podem aparecer. Para que se compreenda uma tira em quadrinho, precisamos ler não só seu texto, como também as imagens, expressões faciais e corporais dos personagens, ícones, balões, quadros recursivos visuais, enfim, todos os elementos que fazem parte da estrutura do gênero e que juntos dão sentido à narrativa. Tem como propósito contar um episódio elaborado por meio da articulação da linguagem verbal e não verbal, caracterizado pelo humor, ironia e desfechos inesperados. Aí na página 170 de vocês, tem uma tirinha de uns personagens, acho que não muito conhecidos, pelo menos por mim não, né? Eu procurei pesquisar para conversar com vocês. Leia a tira em quadrinho e com o apoio do professor, nesse caso à distância, a gente vai refletir sobre: por que a escola é tão chata e o recreio é tão legal? O recreio é um prêmio para quem se esforça e dedica arduamente. Sinceramente, tia, tô com uma forte desconfiança de que você esteja mancomunada com o sistema. Para a escola, já! Então aqui é bem assim, difícil, eu achei difícil a ideia central para crianças, né? Mas eu procurei aqui discutir com vocês, nem precisa escrever aí, só para ficar claro. Ela se mostra autoritária nessa personagem, aqui a gente percebe que é um filhote, porque é menor que ela. O que pensam sobre o recreio? Para um é prêmio, né? Para o outro é diversão. O que significa estar mancomunada com o sistema? Estar de acordo, concordar. E o que é o sistema? Existem vários tipos de sistema, né? No caso, é concordar com as regras ditadas de uma hierarquia social, certo? Nesse caso aqui, foi essa definição. Atividade 2B, página 170. Ainda.
Aqui fala sobre essa autora. A autora desses quadrinhos, essas tirinhas, Bichinhos e Jardim. Clara Gomes é a criadora da tira em quadrinhos, Bichinhos e Jardim, publicado no jornal O Globo, Petropolitana. Com a formação de design gráfico e arte educação, a autora busca a construção de um universo cômico, lúdico, poético e crítico. Achei bem crítico, sabe? Em suas tirinhas. Participou de exposições, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, fez parte de várias publicações, olha lá, como Maurício de Souza, é mãe do pequeno Júlio e companheira do Cadu Castro, certo? Então aqui é uma biografia, né, sobre a autora. Nas próximas páginas vocês realizam a leitura sobre os personagens, tá? Bebê lá, aquele filhote, para vocês conhecerem um pouquinho, né? A Joaninha, geniosa, vocês realizam essa leitura com tranquilidade, é apenas para ler mesmo. Pelos grupos, que nesse momento terá que ser pelos grupos ou por iniciativa de vocês mesmo, essa atividade de pesquisa, né? Que tal conhecer mais algumas histórias e tiras em quadrinhos? Na verdade, eu já peguei uma tira dela mesmo para colocar de atividade no blog. De qualquer forma, se não tiver essa pesquisa virtual, vocês vão ter contato com uma outra tirinha dela. Aqui, página 172. Uma outra análise. Em tudo, ó, pode ver que está até circulado aqui, os faciais. Olho para frente, porque ninguém vive de passado, mas também é necessário olhar para trás e checar a etiqueta marota que insiste em ficar para fora da roupa. Então aqui é uma metáfora que ora ela está querendo, usando as palavras para se referir a um outro sentido e ora ela volta a palavra para o sentido literal, certo? Quem é a personagem? A Joaninha, certo? O que ela quis dizer com olhar para frente? Pensar no futuro. Vocês repararam nos olhos, nas expressões faciais da Joaninha? O que acontece com os olhinhos dela a cada quadrinho? Isso significa, tem a ver com o que ela está demonstrando, né? Sentir? Olha lá, tá para frente, daí de repente fica mais sisuda, olha para trás, olha muito para trás. Então, isso daí é para vocês observarem e ver o que vocês acham. O que significa viver no passado? Ficar pensando no que já passou, né? Muitas vezes pensa-se tanto no que já passou e perde a oportunidade de construir aquele momento, que é aproveitar o presente. A gente até então estava achando que estava nesse sentido a história. A tirinha. Qual a graça dessa tirinha? É justamente isso, essa quebra de expectativa, né? Você estava pensando ali, né, que era uma metáfora, não pode viver de passado, tem que valorizar o presente, né, para construir o futuro, e de repente não, ela vira para querer olhar na etiqueta, olhando para trás mesmo. Então o humor foi gerado ali. Então eu fiz uma breve aqui, observação com vocês. Vocês podem anotar se quiser ou apenas observar, ler, certo? Então, a atividade que eu falei para vocês do blog é justamente essa. Pode ver que tem a Joaninha, mas tem um outro personagem aqui já, né? Tem vários personagens aí. E vocês vão analisar essa tirinha aqui sozinhos e responder as questões. Eu coloquei várias alternativas, porque as tirinhas dessa autora são, assim, de um entendimento complexo. Então, eu já coloquei algumas com alternativa que de repente, até através da própria pergunta da alternativa, você entende assim melhor o sentido aqui. E na número 7, eu coloquei uma pessoal, não é sobre a tirinha, é sobre você, sobre nós, né? Nesse momento difícil, né? Que nós estamos vivendo um tempo difícil e o nosso tempo está diferente, né? Para muitos que estão em home office, trabalhando em casa. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando normalmente, mesmo assim, ainda com algumas diferenças, né? De rotina nesse momento. Então, o que você está fazendo aí para aproveitar o tempo que você pode, né? O que você está fazendo para aliviar o estresse, para aproveitar
com a família, com o filho, com o pai, com a mãe, o que você faz, se, né, você, aluno, como você e a sua família estão tentando aproveitar o tempo que a gente está tendo nesses tempos difíceis, certo? Registra aí. Essa página vai para a escola, né? Para a gente corrigir depois, né? A atividade do blog que vai estar lá. Eu coloquei um final aqui, porque toda vez eu aperto o botão e eu tô tão ansiosa em falar com vocês que a aula termina, as anteriores foram assim, né? E eu nem falei um tchau. Agora eu falei, vou colocar assim, uma explicação na última para eu me despedir. Eu estou evoluindo também, estou aprendendo a fazer isso, que também não fazia parte da minha realidade, e acho que todos nós estamos evoluindo enquanto pessoas, enquanto família, né? Eu espero. A página 173, que também é sobre tirinhas, vai ficar para a próxima aula, certo, gente? Boa aula para vocês, certo? Até a próxima.